para praticar, para viver o Evangelho, mas há uma falta na minha vida. Eu quero pedir a você que faça o que Zacarias fez. O que Zacarias fez? Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus. Para aqui. Zacarias continuou servindo a Deus. Irmãos, é esse o pedido, não é a mensagem ainda, nós estamos chegando lá, mas eu já quero te fazer esse pedido. Normalmente as pessoas vêm à igreja, aí elas escutam a palavra, algumas tomam a decisão de praticar a palavra, isso é muito bom, e começam a praticar, guardando todos os preceitos, todos os mandamentos. E o duro é que quando a gente começa a praticar, começa a guardar os mandamentos, começa a fazer tudo certo, e alguma coisa não sai do jeito que nós gostaríamos que saísse, nós então começamos a ter na nossa mente alguns porquês. E infelizmente algumas pessoas acabam desistindo, algumas pessoas dizem, eu não vou mais não. Aí você pergunta, por quê? Não adianta, não resolve, né? Meu filho não nasce. Entenda que eu não estou falando propriamente de uma criança, né? O resultado não vem, o milagre não aparece, então eu não vou mais. Não faça isso, irmãos. Você está fazendo tudo certo, mas ainda está debaixo de uma batalha, de uma luta, as coisas parecem que não estão acontecendo na sua vida. Eu te peço em nome de Jesus, continue exercendo o seu sacerdócio, continue servindo a Deus. Sua hora vai chegar, Deus vai olhar para você, Deus vai mudar a sua sorte. E não escolhi essa palavra à toa, porque olha o que acontece no versículo 9, irmãos. Aconteceu, versículo 8, que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, agora vem o 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, e diga comigo, sorte, bem alto, sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Sorte. Você lembra dessa mensagem? Sorte. Alguns lembram, né? Nós tratamos um dia aqui na igreja sobre sorte. E aí eu trouxe para vocês uma definição de sorte. Não foi criada por mim, não. Definição do dicionário Aurélio. Se você abrir o dicionário, você vai perceber que existem várias definições para sorte. A número 1 é a seguinte: sorte é a força que determina tudo o que acontece. Vamos repetir? O que é sorte? É a força que determina tudo o que acontece. E para nós cristãos essa força tem nome, você quer ver? Qual é a força que determina na sua vida tudo o que acontece? Deus. Então eu não creio em coincidência, irmãos, eu creio no dedo de Deus. Quando a Bíblia diz, coube-lhe em sorte, Deus. Chegou a hora do Zacarias. Mas isso só foi possível porque o Zacarias continuou servindo a Deus. O Zacarias estava no lugar certo na hora certa. Ainda bem que você está no lugar certo na hora certa. E Deus pode mudar a sua sorte hoje. Ele entrou no tabernáculo, ele entrou ali, no santuário, toda a multidão orando do lado de fora, e o versículo 11 diz que o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Diga glória a Deus, irmãos. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. É o João Batista esse aqui. Agora você vai ler o 14 comigo em voz alta. E terás prazer e... De novo, e... Alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento,
Sobre o que nós estamos tratando hoje mesmo? Alegria. Nós estamos falando de um primeiro tipo de alegria. Esta alegria no coração de Zacarias, sacerdote e homem de Deus, e no coração de sua esposa Isabel, também mulher de Deus, temente a Deus, ela tinha um motivo. Qual era o motivo desta alegria? O nascimento de um filho, um milagre, uma bênção. Diga amém, Jesus. Atenção, olhem todos para mim. Só que hoje não é essa alegria que eu quero te apresentar, não. Mesmo sendo esta alegria vinda de Deus, resultado de um milagre. Eu também fico muito feliz quando Deus opera na minha vida, fico alegre. Eu também fico muito feliz quando as coisas acontecem na minha vida. Você também fica feliz? Quando as coisas dão certo para você? Pois é, eu também. Eu fico feliz quando eu venço. Ora, mas vamos ser sinceros aqui. Não precisa ter o Espírito Santo para sentir esse tipo de alegria. Uma alegria condicionada às coisas que conquistamos, que recebemos, que temos, que possuímos. Não. Lá fora, pergunta para a pessoa que fechou um grande negócio se ela não fica feliz. E não precisa do Espírito Santo para ficar feliz, não. Comprei um carro zero. Olha a minha reação. Poxa, eu comprei um carro zero. Que tristeza. Não, eu estou feliz. Mas qual o motivo da minha alegria? Comprei um carro zero. Comprei uma casa própria. Diga glória a Deus, irmão. Receba a bênção de Deus. Qual o motivo, então, da minha alegria? A minha casa própria. Glória a Deus. Não precisa ter o Espírito Santo para ficar feliz assim. Eu gostaria de perguntar a vocês, e quando não existir motivo para você ficar feliz, alegre? É aí que você precisa do Espírito Santo para ser feliz. Pastor, o senhor está agorando a gente? Não, está amarrado. Eu gostaria de deixar claro a vocês, por isso que eu escolhi essa história de um casal de Deus. Deus te dê motivos na sua casa para você se alegrar. Que você se alegre nos seus filhos. Que você se alegre no seu casamento. Que Deus te dê motivos. Que Deus te dê motivos financeiros para você ficar feliz. Que Deus te dê motivos profissionais para você ficar feliz. Eu desejo a você que Deus te encha de bênção, de milagre, para você ser feliz, para você se alegrar nos milagres, nas respostas de Deus na sua vida. Mas, ainda que o Senhor não lhe dê esses motivos, você vai precisar tomar uma decisão hoje muito séria. Há de ser alegre nele. Ser feliz nele. Tê-lo como motivo da sua alegria. Perceba então que o que eu estou te apresentando, assim como o amor na semana passada, né? Não é uma alegria condicionada. Estou feliz, por quê? Comprei um carro. Não precisa ter o Espírito Santo para isso. Estou feliz, por quê? Porque adquiri uma casa. Não precisa ter o Espírito Santo para isso. Mas existem algumas pessoas que já estão, cheias do Espírito Santo, diga glória a Deus, irmãos, que enfrentam batalhas batalha séria mesmo. E você conversa com elas e diz, rapaz, olha, eu estou tão feliz. Aí você, por quê? Nem sei. É Deus no meu coração, sabe? A presença de Deus na minha vida. Olhar para a minha vida, eu estou com cada batalha, mas eu sou uma pessoa feliz. Oh, glória a Deus por isso. Você sabe por que isso é importante? Porque às vezes Satanás nos engana, pessoal. A nossa alegria não pode estar no nosso ter. A nossa alegria precisa ser construída e baseada sobre o nosso ser. E você sabe por que ter não é motivo de alegria? Poxa, pastor, mas quando eu tenho eu fico feliz. Sim, mas se isso fosse tudo, rico não se cometeria suicídio, não se mataria,
Você sabia que os maiores índices de suicídio estão entre os que possuem uma condição melhor? Você compreende que ter não é necessariamente ser feliz? Deus precisa operar um milagre no nosso ser. Por isso, quem é cheio do Espírito Santo, consequentemente cheio de Deus, produz como fruto, como resultado de uma vida de comunhão com Deus, a alegria. Pastor, então que tipo de alegria eu preciso ter ou produzir? Vamos para a segunda história de hoje, Marcos capítulo 10. Nós já estamos do lado, né? É o vizinho da esquerda. Estamos em Lucas, é só você voltar um pouquinho. Marcos capítulo 10. Essa é a alegria que eu quero te apresentar. A alegria do Senhor. Marcos 10, 46. Quem encontrou, diga amém. Fala sobre um texto muito conhecido, gente. É o cego de Jericó, mais conhecido no nosso meio como o cego Bartimeu. Quantos já ouviram falar, pelo menos uma vez na igreja, do cego Bartimeu? Levanta a mão e dá uma balançada assim. A igreja toda. A história é conhecida demais. Vamos entender um pouquinho, de uma maneira diferente hoje, a história de Bartimeu, sem nos esquecer do nosso alvo. Qual é o tema? Alegria. Entendemos que a nossa alegria não deve ser condicionada, porque aí seria uma alegria comum. A alegria de que nós estamos tratando hoje é uma alegria fruto, resultado de uma vida cheia da presença de Deus, do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Marcos 10, 46 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, ele aqui é Jesus Cristo, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, tem tradução que diz à beira do caminho, fazendo o que, igreja? Exatamente, mendigando, pedindo esmolas. Nós não podemos passar rápido por esse versículo, porque se a gente não entender esse versículo aqui, nós vamos perder o efeito do recado de Deus. Então eu vou pedir um esforço seu. Larga um pouquinho aí agora a Bíblia, olha um pouquinho para mim. Eu gostaria que você tentasse enxergar, visualizar Bartimeu. Você consegue enxergar Bartimeu assim, de terno e gravata? Nem eu. Você consegue enxergar Bartimeu assim, cabelo, eu não posso falar muito do cabelo, mas um cabelo penteado, gelzinho? Não passa pela minha mente Bartimeu assim. Como é que eu particularmente enxergo Bartimeu? Sentado à beira do caminho, perfumado? Eu não conheço nenhum mendigo perfumado. Eu não conheço. Pelo contrário. Eu enxergo Bartimeu ali prostrado, trapos, sujo. A Bíblia diz, quebrado financeiramente, sem dinheiro, pedindo esmolas, dependendo da ajuda dos outros para comer, e ainda cego, sem visão. As pessoas passavam e pelo barulho ele estende a mão. Uma esmola. Eu, olhando daqui, acredito que, por pior que seja a sua situação, eu acredito que Bartimeu estava um pouquinho pior. Ele era